Então, o que a gente conhece hoje na literatura é que, especialmente no caso de crianças, elas começam a relatar supostas memórias por volta dos 2 a 4 anos e tendem a parar de falar dessas memórias por volta dos 7 a 8 anos. Algumas crianças relatam, demonstram comportamentos fóbicos ou transtorno de estresse pós-traumático que sugere uma associação com essas memórias, especialmente pelo modo de morte que elas teriam tido. Algumas crianças, elas não conseguem diferenciar muito sobre o que seria essa suposta vida passada e a vida atual, então elas falam como se fosse uma situação presente. Às vezes com certo distanciamento, porque isso parece natural para elas falar sobre isso. E algumas já trazem um envolvimento emocional mais forte, dependendo especialmente do modo de morte que elas teriam tido. Mas há estudos que mostram, quando você compara as crianças que relatam memórias de vidas passadas com crianças que não têm, estudos demonstram que não há componentes psicopatológicos nesse comportamento. São crianças que tendem a ter um comportamento mais maduro, mais adulto, então elas têm uma facilidade, às vezes, de socialização com outras crianças. São crianças que têm preocupações com, às vezes, assuntos específicos que não são típicos da infância, como, por exemplo, asseio, limpeza, alguns conteúdos religiosos. Então, o que se conhece hoje, o que a gente tem publicado até hoje, não mostra que esse comportamento e que as memórias podem trazer um efeito deletério, inclusive quando essas crianças crescem. Há estudos que mostram que pessoas que foram entrevistadas 34 anos em média depois que elas relataram as memórias, consideram que as suas vidas tiveram um desenvolvimento muito positivo, estão de certa forma satisfeitas com o rumo que a vida delas levou. E ainda há um percentual de memórias que elas conseguem se lembrar. Por volta de 15%, essas memórias se manteriam ao longo da vida. No Brasil, a gente não tem muitos dados ainda, né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer uma pesquisa científica sobre quem é o brasileiro, quem é a população brasileira que alega possuir memórias de vidas passadas. Então, a gente está sendo pioneiro nesse estudo e é preciso acolher as pessoas com as suas experiências e dar um espaço para que elas possam falar sobre isso. O tema, então, de supostas memórias, como é uma experiência subjetiva muito rica para as pessoas, ela tem que ser considerada e tem que ser investigada cientificamente. O trabalho que vocês realizam, é claro, leva em conta aspectos espirituais, digamos assim, mas tem um cuidado muito grande de seguir a metodologia científica. Como é que vocês trabalham? Essa é uma das principais preocupações do NUPS, fazer a pesquisa científica rigorosa sobre espiritualidade e saúde. Para o tema Memórias de Vidas Passadas, apesar desses casos serem conhecidos na literatura científica como casos sugestivos de reencarnação ou casos do tipo reencarnação, essa é uma das hipóteses com as quais pode-se trabalhar. Nosso objetivo é traçar o perfil do brasileiro que tem essas memórias, conhecer essas memórias e abrir um campo de pesquisa ainda maior para que nós possamos continuar a entender sobre essas experiências. Nós esperamos aumentar esse N, como a gente diz, né, no meio acadêmico. E a ideia de acolher essas experiências subjetivas, ela pode ter um impacto não só na psicologia, que é a minha área, né, como na psiquiatria, na enfermagem, na antropologia, como eu disse, e outras áreas do conhecimento, considerando-se que a crença em vida após a morte é uma crença que muitas pessoas têm e é uma crença que há estudos que comprovam que ela está associada a menos sintomas psiquiátricos e melhor qualidade de vida. A crença em reencarnação ela é difundida no mundo inteiro, né? Hoje a gente tem dados de que no Brasil 37% das pessoas acreditam em reencarnação, 18% tem alguma dúvida sobre isso, mas há dados da Europa, dos Estados Unidos, em média 30% dessa população também acredita. Então, se as pessoas têm essa crença, se há estudos que comprovam que a associação, a possível associação entre essas crenças e a forma, por exemplo, de lidar
com a vida, com problemas que podem surgir, de superar doenças. O que nós estamos entendendo, então, que a literatura nos mostra, é que é uma questão importante, especialmente uma questão importante para a saúde das pessoas. Então, nós precisamos estar atentos para isso, porque as pessoas trazem essas vivências. Nós não podemos simplesmente não querer escutá-las. Ao contrário, precisamos escutá-las e precisamos nos debruçar sobre essas questões cientificamente para melhor atender as pessoas.